Eu estava morrendo. Não era metáfora, não era exagero. Era literal. Meus pulmões encharcados, meu coração falhando, meu corpo desistindo aos poucos. Os médicos tinham me dado 3 meses, talvez 4 se eu tivesse sorte. Mas sorte era algo que eu tinha perdido há muito tempo, junto com minha saúde, meu emprego e qualquer esperança de ver meu filho crescer. Ali, sentado naquela cadeira de plástico do corredor do hospital, eu segurava a última coisa que me restava, uma medalha pequena, dourada, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Minha avó tinha me dado quando eu era criança, dizendo que aquilo me protegeria sempre. Eu nunca acreditei muito nessas coisas. Fé para mim era coisa de gente desesperada, e eu sempre fui um homem de ciência, de lógica, de razão. Mas quando você está a 3 meses da morte, a lógica vira pó. O frio daquela noite de julho entrava pelas janelas quebradas do Hospital São Vicente, aqui em São Paulo. Eu tremia, não só de frio, mas de medo. Um medo que doía no peito, que apertava a garganta, que fazia cada segundo parecer uma eternidade. Meu filho, Gabriel, tinha apenas 7 anos. Como eu ia deixá-lo? Como eu ia partir sem ver ele formar, casar, ter filhos? Segurei a medalha com força, sentindo o metal gelado contra minha pele, e comecei a chorar. Não aquele choro contido de homem adulto. Era um choro de criança, de desespero puro, de alguém que perdeu tudo e não tem mais nada a perder. Foi quando senti uma mão quente no meu ombro. Virei e vi uma mulher, negra, cabelos brancos presos num coque, olhos profundos que pareciam ver através de mim. Ela usava um avental de auxiliar de limpeza, mas tinha uma presença que não combinava com aquele uniforme simples. Você está segurando ela errado, ela disse, apontando para a medalha. Olhei para ela sem entender. Como assim? A fé não está na medalha, meu filho. Está no que você faz com ela. Achei aquilo estranho, mas estava cansado demais para discutir. E o que eu deveria fazer? Ela sorriu. Um sorriso que aquecia, que acalmava, que fazia você se sentir seguro pela primeira vez em muito tempo. Você precisa entregá-la para alguém que precisa mais do que você. Ri. Um riso amargo, sem alegria. Tem alguém que precisa mais do que um homem morrendo? Tem sim, ela respondeu, apontando para o fim do corredor. Lá estava uma menina. Devia ter uns 9, 10 anos. Careca, pálida, com aquele olhar vidrado de quem está lutando contra algo muito maior que ela. Câncer, eu sabia. Dava para ver de longe. Ela estava sozinha, segurando um ursinho de pelúcia puído, olhando para o nada. Ela não tem ninguém, a mulher continuou. Os pais abandonaram quando descobriram. Ela vai morrer sozinha, sem ninguém para segurar sua mão. Meu coração apertou. Eu tinha Gabriel, tinha minha irmã, minha mãe, pessoas que me amavam. Aquela menina não tinha nada. Vá, a mulher disse, empurrando gentilmente meu ombro. Entregue a ela, e veja o que acontece. Eu não sei por que obedeci. Talvez porque não tinha mais nada a perder. Talvez porque, no fundo, eu quisesse acreditar que ainda existia algo bom no mundo, algo que fazia sentido. Levantei. Minhas pernas fracas quase não me sustentavam, e caminhei até a menina. Cada passo era uma luta. Meu corpo doía, meu peito ardia, minha visão embaçava, mas eu continuei. Quando cheguei perto dela, me ajoelhei. Ela me olhou com aqueles olhos enormes, assustados. Oi, eu disse, minha voz saindo fraca. Qual seu nome? Laura, ela sussurrou. Laura, eu sou Rodrigo. Eu tenho uma coisa aqui que eu acho que você vai gostar. Abri minha mão, mostrando a medalha dourada. A luz do corredor bateu nela, fazendo-a brilhar de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Os olhos dela se arregalaram. É bonita. É sim. E é sua agora. Ela hesitou. Mas, por quê? Porque tem gente que precisa mais de fé do que eu. E você é uma dessas pessoas. Coloquei a medalha na mãozinha dela. No momento em que o metal tocou sua pele, algo aconteceu. Algo que eu não consigo explicar até hoje. Um calor passou pelo meu corpo. Não era febre, não era imaginação. Era como se alguém tivesse acendido uma fogueira dentro do meu peito. Minha respiração, que estava curta e difícil, de repente ficou fácil. O peso que eu carregava nos pulmões desapareceu. Meu coração, que batia fraco e irregular, começou a bater forte, constante, vivo. Eu caí para trás, assustado. Laura também sentiu. Ela olhou para a medalha, depois para mim, com os olhos arregalados. Você sentiu também? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu não conseguia falar. Só balancei a cabeça, ofegante. O que tinha acabado de acontecer? Aquilo era real, ou minha mente estava pregando peças em mim? A mulher que tinha me dado o conselho tinha desaparecido. Procurei pelo corredor inteiro, mas ela não estava em lugar nenhum. Era como se nunca tivesse existido. Laura segurou a medalha contra o peito, fechando os olhos. Ela começou a chorar. Não era choro de dor, era de alívio. De algo que ela não conseguia explicar, mas que sentia no fundo da alma. Fiquei ali, ajoelhado ao lado dela, tentando entender o que tinha acontecido. Será que eu tinha imaginado? Será que era só o desespero me fazendo ver coisas?
Mas então senti algo diferente no meu corpo. A dor constante no peito que me acompanhava há meses tinha sumido completamente. Eu respirei fundo, enchendo os pulmões de ar, e não senti aquela ardência, aquele peso que me sufocava todos os dias. Senhor, uma voz atrás de mim. Era uma enfermeira, jovem, de olhos preocupados. O senhor está bem? Eu acho que sim, respondi, ainda confuso. Você está pálido. Vou chamar um médico. Ela saiu correndo antes que eu pudesse protestar. Laura ainda estava segurando a medalha, mas agora ela me olhava diferente, como se tivesse visto algo em mim que nem eu mesmo via. Você vai ficar boa, eu disse para ela, sem saber de onde vinha aquela certeza. Eu sei que vai. Ela assentiu, os olhos brilhando. Você também. Minutos depois, eu estava numa sala de exames com 3 médicos me olhando como se eu fosse um fantasma. Eles tinham acabado de fazer uma tomografia de emergência, uma ressonância, exames de sangue, e o resultado era impossível. Senhor Rodrigo, o doutor Carvalho disse, tirando os óculos e esfregando os olhos como se não acreditasse no que estava vendo. Eu não sei como explicar isso, mas o edema pulmonar desapareceu completamente. Seus pulmões estão limpos, seu coração está batendo normal. Todos os indicadores que estavam críticos agora estão perfeitos. Eu não sabia se ria ou se chorava. Como isso é possível? Não é, ele respondeu, a voz tensa. Medicamente falando, é impossível. Uma recuperação assim levaria meses, talvez anos de tratamento intensivo. Você estava desenganado há 2 semanas, e agora? Ele gesticulou para os exames na tela, sem palavras. Os outros médicos olhavam para mim como se eu fosse um fenômeno, e talvez eu fosse. Eu toquei uma medalha, eu disse, sabendo como aquilo soava ridículo. Uma medalha de Nossa Senhora Aparecida. O silêncio na sala foi absoluto. Um dos médicos, o mais jovem, sorriu com descrença. Mas o doutor Carvalho não sorriu. Ele apenas me olhou, pensativo. Eu sou médico há 30 anos, ele disse finalmente. E aprendi que há coisas que a ciência não explica. Não porque não existem, mas porque estão além do que conseguimos medir. Ele assinou minha alta. Eu estava curado, inexplicavelmente, miraculosamente curado. Saí daquela sala ainda em choque, minhas pernas trêmulas mas firmes, meu corpo leve pela primeira vez em meses. Voltei correndo para o corredor onde tinha deixado Laura. Ela não estava mais lá. O ursinho de pelúcia estava caído no chão, mas ela tinha sumido. Corri até o posto de enfermagem. A menina que estava ali, a Laura, onde ela está? A enfermeira me olhou confusa. Que menina? A menina careca, com câncer que estava sentada no corredor. Ela verificou o computador, franzindo a testa. Senhor, não temos nenhuma paciente com esse nome internada. E não há nenhuma criança nessa ala do hospital. Meu sangue gelou. Isso é impossível. Eu falei com ela há menos de 1 hora. Mas quanto mais eu insistia, mais claro ficava. Ninguém sabia de quem eu estava falando. Laura não existia nos registros. Não havia prontuário, não havia histórico, nada. Era como se ela nunca tivesse existido. Peguei o ursinho do chão, a única prova de que eu não estava louco, e foi quando senti algo dentro dele. Abri a costura e lá estava, minha medalha, a mesma que eu tinha dado para Laura. Mas agora ela estava diferente, mais brilhante, mais quente, como se tivesse vida própria. Segurei a medalha nas mãos trêmulas, sentindo o calor que emanava dela. Como ela tinha voltado? Laura era real? Ou tudo aquilo tinha sido algum tipo de alucinação causada pela medicação pesada que eu tomava? Não, não podia ser. Eu tinha sentido. A menina tinha sentido. Os médicos tinham confirmado. Eu estava curado de algo incurável. Saí do hospital naquela noite com mais perguntas do que respostas. O céu de São Paulo estava limpo, raro para julho, e as estrelas brilhavam com uma intensidade que eu nunca tinha notado antes. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado mais vivo, mais colorido, mais real. Minha irmã, Juliana, me buscou de carro. Ela tinha chorado tanto nas últimas semanas que seus olhos estavam permanentemente inchados. Mas quando me viu saindo pela porta, andando sozinho, sem ajuda, sem aquela cara de morte que eu carregava há meses, ela congelou. Rodrigo? Ela disse, a voz quebrando. Você está diferente. Estou curado, Ju, respondi. E as palavras saíram tão naturais que até me assustei. Não sei como, não sei porquê, mas eu estou curado. Ela me abraçou ali mesmo, no meio do estacionamento, e chorou. Chorou como eu nunca tinha visto ela chorar antes. E eu chorei junto, deixando sair todos aqueles meses de dor, de medo, de desespero. No carro, contei tudo para ela. A mulher misteriosa, Laura, a medalha, o calor inexplicável, os exames perfeitos. Ju me ouvia em silêncio, as mãos apertadas no volante, os olhos fixos na estrada. Você acha que eu estou louco? Perguntei quando terminei.
Ela demorou a responder. Acho que tem coisas nesse mundo que a gente não entende. E talvez não precise entender. Talvez só precise aceitar. Quando chegamos em casa, Gabriel estava dormindo. Entrei no quarto dele devagar, tentando não acordá-lo. Mas ele sentiu minha presença e abriu os olhos. Quando me viu, ele sorriu. Aquele sorriso que derretia meu coração, que me lembrava por que eu tinha lutado tanto para continuar vivo. Pai, ele murmurou, sonolento. Você voltou. Voltei, filho. E não vou a lugar nenhum tão cedo. Deitei ao lado dele, segurando sua mãozinha pequena. Ele voltou a dormir quase imediatamente. Mas eu fiquei ali, olhando para ele, sentindo uma gratidão tão profunda que doía. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei virando na cama, a medalha debaixo do travesseiro, minha mente girando sem parar. O que tinha acontecido comigo? Por que eu tinha sido escolhido? E quem era aquela mulher? De madrugada, desisti de dormir e fui para a sala. Liguei o computador e comecei a pesquisar. Queria entender, precisava de respostas. Digitei: milagres com medalhas de Nossa Senhora Aparecida. Os resultados me surpreenderam. Havia centenas, milhares de relatos. Pessoas curadas de câncer, de doenças terminais, de condições que a medicina considerava impossíveis de reverter. Alguns relatos tinham décadas, outros eram recentes. Mas todos tinham algo em comum: o toque da medalha, seguido de uma cura inexplicável. Li durante horas depoimentos de médicos céticos que tinham presenciado recuperações que desafiavam toda a lógica científica. Relatos de pessoas comuns que, como eu, tinham tocado a medalha em momentos de desespero e tido suas vidas transformadas. Mas havia algo mais. Algo que me fez gelar. Em vários relatos, as pessoas mencionavam ter encontrado alguém antes da cura. Alguém que parecia comum, mas que tinha uma presença diferente. Uma mulher de avental, um homem idoso, uma criança. E todos eles davam o mesmo conselho: entregar a medalha para alguém que precisasse mais. Exatamente como tinha acontecido comigo. Será que eu não tinha sido o primeiro? Será que aquela mulher, aquela Laura, faziam parte de algo maior? Algo que eu mal conseguia compreender? Fechei o computador, tremendo. Não de frio, mas de uma mistura de medo e reverência. Algo tinha acontecido comigo. Algo real, concreto, que tinha mudado minha vida para sempre. E eu precisava descobrir o quê. Nos dias seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. A notícia da minha cura se espalhou rapidamente pelo hospital. Dr. Carvalho, sempre cético, não conseguia explicar o que tinha acontecido, mas também não negava os fatos. Meus exames estavam ali, preto no branco, mostrando uma recuperação que desafiava qualquer explicação médica. Outros médicos vieram me examinar. Especialistas de outros hospitais, professores universitários, todos querendo entender como alguém com insuficiência cardíaca avançada e edema pulmonar severo podia estar completamente curado em questão de horas. É um caso para os livros de medicina, um deles disse, balançando a cabeça em descrença. Mas eu não sei como escrevê-lo sem parecer que estou inventando. Eu sabia como eles se sentiam. Eu mesmo ainda estava tentando processar tudo, mas a vida tinha que continuar. Voltei para casa definitivamente. Comecei a fazer caminhadas matinais, algo que eu não conseguia fazer há mais de um ano. Meus pulmões respondiam perfeitamente. Meu coração batia forte e constante. Era como se eu tivesse voltado no tempo, para antes da doença, antes do desespero. Gabriel não saía do meu lado. Ele me acompanhava nas caminhadas, me ajudava a preparar o café da manhã, dormia na minha cama todas as noites. Era como se ele tivesse medo de que, se me perdesse de vista, eu desapareceria de novo. Pai, ele me perguntou uma tarde, enquanto brincávamos no parque perto de casa. Como você ficou bom tão rápido? Olhei para ele, aqueles olhos curiosos esperando uma resposta que eu não tinha certeza de como dar. Como você explica um milagre para uma criança de 7 anos? Sabe aquela medalha da vovó que eu sempre carregava? Comecei devagar. Eu acho que ela me ajudou. Como uma super arma? Ele perguntou, os olhos brilhando com entusiasmo. Ri. Não exatamente, mas como uma lembrança de que tem coisas no mundo que a gente não entende, mas que são reais mesmo assim. Ele pensou um pouco, balançando devagar no balanço. Tipo amor? Meu coração apertou. Exatamente tipo amor. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, peguei a medalha e a examinei com cuidado. Ela não tinha nada de especial aparentemente. Era só uma peça de metal dourado, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida gravada de um lado e uma oração do outro. Mas quando eu a segurava, sentia algo, um calor sutil, uma energia que parecia pulsar junto com meu coração. Decidi que precisava saber mais. Precisava entender o que tinha acontecido comigo, e se aquilo poderia acontecer com outras pessoas. Comecei a pesquisar sobre a Basílica de Aparecida, em São Paulo. Descobri que lá havia um centro de documentação de graças recebidas.
Milhares de pessoas, ao longo de décadas, tinham relatado milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida. Curas, conversões, salvações em momentos de perigo extremo. Liguei para lá no dia seguinte. Uma senhora atenciosa me atendeu, e quando contei minha história, ela ficou em silêncio por alguns segundos. O senhor não é o primeiro, ela disse finalmente. Nem será o último. Mas cada história é especial, é única. Se o senhor quiser, pode vir aqui e registrar oficialmente seu relato. Às vezes, compartilhar essas experiências ajuda outras pessoas a encontrarem fé. Aceitei imediatamente. Marquei para ir na semana seguinte, levando Juliana e Gabriel comigo. Seria uma viagem longa, mas eu precisava fazer isso. Precisava fechar esse ciclo, entender meu lugar nessa história toda. Mas antes de ir, algo aconteceu que mudaria tudo novamente. Era uma quinta-feira à tarde. Eu estava em casa, organizando alguns documentos quando a campainha tocou. Atendi e encontrei uma mulher na porta. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados mas gentis. Rodrigo? Ela perguntou, a voz hesitante. Sim, sou eu. Posso ajudar? Ela respirou fundo como se estivesse se preparando para algo difícil. Meu nome é Sandra. Eu sou mãe da Laura. Meu coração parou por um segundo. Laura? A menina do hospital? Sandra assentiu, os olhos enchendo de lágrimas. Posso entrar? Eu preciso conversar com você. Deixei-a entrar, ainda em choque. Então Laura era real? Mas como? O hospital não tinha registros dela. Ninguém sabia quem ela era. Sentamos na sala e Sandra começou a falar, suas mãos trêmulas segurando uma xícara de café que eu tinha oferecido. Laura foi diagnosticada com leucemia há 2 anos. Ela começou, a voz quebrando. Fizemos tudo o que podíamos, todos os tratamentos possíveis, mas nada funcionava. Os médicos nos disseram que era questão de tempo. Eu ouvia em silêncio, meu coração apertado. Naquela noite no hospital, Sandra continuou. Ela estava sozinha porque eu tinha saído para buscar comida. Quando voltei, ela estava diferente, radiante. Disse que um homem tinha dado uma medalha para ela, e que tudo ia ficar bem. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. No dia seguinte, os médicos fizeram novos exames. Rodrigo, o câncer tinha desaparecido, completamente, sem explicação médica, sem lógica, sem nada. Minha filha estava curada. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Mas o hospital disse que não tinha registro dela. Sandra balançou a cabeça. Ela estava em outro andar, outra ala. Eu não sei como vocês se encontraram, mas foi como se fosse destino. Fiquei em silêncio, processando. Então os 2 milagres tinham acontecido ao mesmo tempo. Laura e eu, 2 desconhecidos, conectados por uma medalha, e por algo muito maior que qualquer um de nós poderia compreender. Por que você veio me procurar? Perguntei finalmente. Sandra tirou algo da bolsa. Era a medalha, minha medalha. Laura insistiu que eu devolvesse isso para você. Ela disse que não era dela, que tinha apenas passado por ela, e que você precisaria dela novamente. Peguei a medalha das mãos de Sandra, sentindo aquele calor familiar. Mas dessa vez, havia algo diferente. Uma certeza, uma missão que eu ainda não entendia completamente. Ela quer te conhecer, Sandra disse. Se você aceitar, você salvou a vida da minha filha, Rodrigo. Não sei como agradecer. Foi ela quem salvou a minha, respondi, a voz embargada. Ou talvez tenhamos sido salvos juntos. Sandra me deu seu telefone e endereço antes de ir embora. Prometi que iria visitá-los em breve. Depois que ela saiu, fiquei parado na sala, segurando a medalha, tentando entender o que tudo aquilo significava. Por que eu? Por que Laura? Por que agora? Não tinha respostas. Mas tinha uma sensação crescente de que minha história não tinha acabado, que aquela cura não era o fim, mas apenas o começo de algo muito maior. Naquela noite, sonhei com a mulher do hospital. Ela estava em pé ao meu lado, sorrindo. Você entendeu agora? Ela perguntou. A fé não está na medalha, está no que você faz com ela. Acordei com o coração disparado, e foi quando percebi o que eu precisava fazer. Nos dias seguintes comecei a agir. Criei um perfil nas redes sociais e compartilhei minha história. Contei sobre a doença terminal, sobre o desespero, sobre o encontro com Laura, sobre a cura inexplicável. Não esperava grande repercussão. Achava que talvez alguns amigos compartilhariam, alguns conhecidos comentariam, e ficaria por isso mesmo. Estava errado. Em uma semana, meu relato tinha sido compartilhado mais de 100.000 vezes. Pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, entravam em contato comigo. Algumas compartilhando suas próprias histórias de milagres, outras pedindo conselhos, outras apenas querendo saber se era real, se realmente tinha acontecido. Os jornalistas começaram a me procurar. Programas de TV, rádios, sites de notícias, todos queriam saber mais sobre o homem que foi curado por uma medalha. Aceitei algumas entrevistas, escolhendo cuidadosamente onde compartilharia minha história. Não queria sensacionalismo, não queria que aquilo virasse circo. Queria apenas que as pessoas soubessem que existe esperança.
mesmo quando tudo parece perdido. A primeira entrevista foi para um programa de rádio local. Eu estava nervoso, suando frio, segurando a medalha no bolso como um talismã. O apresentador, um homem de meia idade chamado Roberto, me recebeu com um sorriso gentil, mas cético. Rodrigo, você entende que muitas pessoas vão duvidar da sua história, certo? Ele disse antes de começarmos a gravar. Milagres são controversos. Eu entendo, respondi. E tudo bem, eu não estou aqui para convencer ninguém. Só quero contar o que aconteceu comigo. Durante a entrevista, mantive a calma. Contei tudo, desde o diagnóstico até a cura, sem exageros, sem dramatizações desnecessárias. Apenas os fatos, crus e honestos. As ligações começaram a entrar ao vivo. A primeira era de uma mulher chorando. Meu marido está com câncer terminal. Ela disse, a voz falhando. Eu não sei mais o que fazer. Sua história me deu esperança. Meu coração apertou. Não desista, eu disse. Nunca desista. E se você tiver fé, segure-se nela com tudo que você tem. A segunda ligação era diferente. Um homem, voz dura, claramente descrente. Isso é charlatanismo. Você está enganando pessoas desesperadas. Respirei fundo. Eu respeito sua opinião, mas eu tenho exames médicos, tenho documentação, tenho testemunhas. Não estou pedindo dinheiro de ninguém, não estou vendendo nada, só estou compartilhando o que aconteceu. Roberto desligou a chamada rapidamente, mas o estrago estava feito. Saí dali me sentindo exposto, vulnerável. Será que tinha feito a coisa certa? Será que compartilhar minha história tinha sido um erro? Mas quando cheguei em casa, tinha centenas de mensagens esperando. A maioria era de apoio, de pessoas agradecendo por ter falado, por ter tido coragem de compartilhar algo tão íntimo. Uma mensagem em particular me chamou a atenção. Era de um médico de Belo Horizonte, especialista em cardiologia. Rodrigo, li sobre seu caso e gostaria de examiná-lo pessoalmente. Sou cético por natureza, mas curioso por profissão. Podemos conversar? Aceitei. Enviei todos os meus exames médicos, todas as documentações que eu tinha. Ele passou semanas analisando tudo, consultando outros especialistas, tentando encontrar uma explicação lógica para o que tinha acontecido comigo. A conclusão dele, quando finalmente me ligou, foi surpreendente. Rodrigo, do ponto de vista médico, sua recuperação é inexplicável, impossível até. Mas os fatos estão aqui, documentados. Você estava morrendo e agora está perfeitamente saudável. Eu não posso explicar como, mas posso confirmar que aconteceu. Aquilo me deu mais confiança. Não era só minha palavra contra o mundo. Tinha ciência, tinha medicina, tinha fatos concretos apoiando minha história. Decidi ir mais fundo. Marquei aquela viagem para a Aparecida que tinha planejado, levando Juliana, Gabriel e, por insistência dela, Sandra e Laura. Seria um encontro importante, um fechamento necessário. A viagem foi longa, mas tranquila. Gabriel não parava de fazer perguntas, animado com a aventura. Laura, que eu finalmente conheci pessoalmente, era uma menina doce, tímida, mas com uma luz nos olhos que não dava para ignorar. Quando nos encontramos pela primeira vez desde aquela noite no hospital, ela correu até mim e me abraçou forte. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me dar esperança quando eu não tinha mais nenhuma. Segurei-a nos braços, chorando. Obrigada a você, Laura. Você me deu muito mais do que esperança. Você me deu vida. A Basílica de Aparecida era majestosa, imensa, imponente, mas ao mesmo tempo acolhedora. Quando entramos, senti algo diferente. Uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Uma sensação de pertencimento, de estar finalmente no lugar certo. Registramos nossos relatos oficialmente. Uma equipe especializada nos entrevistou separadamente, documentou tudo, incluiu nossos casos no arquivo de graças recebidas que existia há décadas. Vocês são especiais, a coordenadora nos disse, não só pela cura, mas porque aconteceu com 2 de vocês ao mesmo tempo, conectados por aquela medalha. Isso é raro, muito raro. Naquela noite, ficamos num hotel próximo. Não consegui dormir. Saí para caminhar e acabei voltando para a basílica. Estava aberta, iluminada, silenciosa. Entrei e me ajoelhei num dos bancos. Segurei a medalha e, pela primeira vez desde que tudo tinha começado, rezei de verdade. Não pedindo nada, apenas agradecendo. Agradecendo pela vida, pela segunda chance, por Gabriel, por ter encontrado Laura, por tudo. Foi ali, naquele momento de silêncio e gratidão, que senti uma presença atrás de mim. Virei e quase gritei. Era a mulher, a mesma do hospital, com seu avental de limpeza e aquele sorriso que aquecia a alma. Você voltou, ela disse, como se tivesse me esperando. Quem é você? Perguntei, minha voz ecoando no espaço vazio da basílica. De verdade. Quem é você? Ela sentou ao meu lado, seus movimentos suaves, quase flutuantes. Eu sou apenas alguém que ajuda quando necessário, mas você sumiu. No hospital, depois que eu dei a medalha para Laura, você simplesmente desapareceu. Como? Ela sorriu.
porque meu trabalho ali estava feito. Você precisava de um empurrão, Rodrigo. E eu dei. O resto foi com você. Você é... Não consegui terminar a pergunta. Parecia absurdo demais. Sou o que você precisa que eu seja. Ela respondeu enigmaticamente. Um guia, uma ajuda, uma lembrança de que você nunca está sozinho, mesmo nos momentos mais escuros. Lágrimas correram pelo meu rosto. Por que eu? Por que fui escolhido? Você não foi escolhido, ela disse gentilmente. Você escolheu. Quando decidiu dar aquela medalha para Laura, mesmo estando à beira da morte, você escolheu o amor ao invés do medo, e essa escolha mudou tudo. Olhei para a medalha na minha mão. E agora? O que eu faço agora? Agora você vive, ela disse, se levantando. Você vive plena e completamente. E quando encontrar alguém que precisa de esperança, você compartilha sua história. Não para convencer, não para converter, mas para lembrar as pessoas que milagres existem, que amor existe, que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Espere, eu disse, me levantando também. Eu nem sei seu nome. Ela já estava se afastando, sua figura começando a se dissolver nas sombras da basílica. Nomes não importam, Rodrigo. O que importa é o que você faz com o que recebeu. E então, ela sumiu, literalmente. Um segundo estava ali, no próximo tinha desaparecido, como fumaça. Fiquei parado ali, tremendo, sem saber se ria ou se chorava. Mas uma coisa eu sabia. Eu tinha sido tocado por algo muito além da minha compreensão, e minha vida nunca mais seria a mesma. Voltei para o hotel com uma certeza crescendo no peito. Eu tinha uma missão agora. Não sabia exatamente como cumpri-la, mas sabia que precisava continuar compartilhando minha história. Não para glorificar a mim mesmo, mas para dar esperança para aqueles que precisavam. Nos meses seguintes, minha vida virou uma montanha-russa. A história se espalhou nacionalmente. Apareci em programas de TV de grande audiência, dei palestras, participei de eventos religiosos, mas nunca cobrei nada. Nunca vendi a medalha, nunca usei minha história para ganho pessoal. Algumas pessoas me chamavam de santo, outras de maluco. Eu era apenas Rodrigo, um homem comum que tinha passado por algo extraordinário e que queria compartilhar essa esperança. Laura e eu nos tornamos próximos. Ela e Sandra vinham nos visitar regularmente, e Gabriel adorava brincar com sua irmã milagrosa, como ele a chamava. Ver as duas crianças rindo juntas, vivas, saudáveis, era um lembrete constante do que tinha acontecido, de como tudo era real. Mas nem tudo foram flores. Houve momentos difíceis. Pessoas que me acusavam de mentir, de ser charlatão, de estar enganando pessoas vulneráveis. Recebi ameaças, mensagens de ódio, até tentativas de me processar por promover crendices religiosas. Cada ataque doía, mas eu me mantinha firme. Tinha minha verdade, tinha meus exames médicos, tinha Laura, tinha todas as provas de que precisava, não para convencer outros, mas para manter minha própria sanidade. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era de uma emissora de TV americana, querendo fazer um documentário sobre minha história. Hesitei. Aquilo era muito maior do que eu imaginava. Mas Juliana me convenceu. Quantas pessoas você pode ajudar com isso? Ela disse. Quantas vidas você pode tocar? Não faça isso por você. Faça por todos aqueles que estão desesperados, que precisam de esperança. Aceitei. A produção do documentário levou 6 meses. Uma equipe inteira veio ao Brasil, entrevistou médicos, examinou todos os meus registros médicos, conversou com Laura, Sandra, Juliana, até com os enfermeiros do hospital que estavam lá naquela noite. O diretor, um homem sério chamado Thomas, era cético no começo. Eu vim aqui esperando encontrar uma fraude, ele me disse no último dia de filmagens. Mas quanto mais eu investigo, menos explicação eu encontro para o que aconteceu com vocês. O documentário foi lançado 6 meses depois, e causou um impacto que ninguém esperava. Foi visto por milhões de pessoas ao redor do mundo. Recebi mensagens de todos os continentes, em dezenas de idiomas, de pessoas que tinham sido tocadas pela história. Mas a mensagem que mais me marcou veio de um lugar inesperado. Um e-mail simples, sem remetente identificado. Apenas uma linha. Olhe embaixo da primeira árvore onde você passeava com Gabriel. Há algo esperando por você. Fiquei desconfiado. Poderia ser uma armadilha, algum fanático querendo me fazer mal. Mas algo me dizia para ir, para confiar. Na manhã seguinte, fui até o parque onde eu e Gabriel sempre caminhávamos. A primeira árvore era um ipê antigo, enorme, com raízes expostas. Embaixo dela, meio escondida entre as raízes, havia uma caixinha de madeira. Abri com mãos trêmulas. Dentro estava outra medalha, idêntica à minha, mas com uma diferença. Por trás, gravado à mão, estava escrito, para o próximo. Meu coração disparou. Entendi imediatamente. A jornada não era só minha, era uma corrente, uma conexão entre pessoas que precisavam de esperança, de fé, de um milagre. Guardei a medalha junto com a minha. Agora tinha 2.
e sabia que, em algum momento, teria que passá-las adiante, assim como tinham sido passadas para mim. Mas não era hora ainda. Eu tinha mais a fazer, mais a aprender. Gabriel começou a me acompanhar em algumas palestras. Com 8 anos, ele tinha uma sabedoria que surpreendia. Pai, ele me disse um dia, você acha que eu também vou ter que ajudar alguém um dia? Olhei para meu filho, tão pequeno, mas tão forte. Eu acho que todos nós temos que ajudar alguém, filho. Alguns de formas grandes, outros de formas pequenas. Mas todos temos esse papel. Ele pensou um pouco. Então, todo mundo pode fazer milagres? Sorri. Acho que sim. Milagres não são só curas físicas, Gabriel. São gestos de amor, de compaixão, de esperança. E sim, todo mundo pode fazer isso. Minha vida tinha encontrado um novo propósito. Não era mais só sobre sobreviver, sobre trabalhar, sobre pagar contas. Era sobre significado, sobre conexão, sobre deixar o mundo um pouco melhor do que eu encontrei. Voltei a trabalhar, mas em meio período. Precisava de tempo para minhas palestras, para responder mensagens de pessoas que buscavam conselhos, para continuar compartilhando minha história. Algumas pessoas não entendiam. Você podia estar ganhando muito dinheiro com isso, um amigo me disse. Por que você não cobra pelas palestras? Por que não vende livros? Porque não é sobre dinheiro, respondi. Nunca foi. É sobre passar adiante o que recebi de graça. 1 ano depois da minha cura, a Laura me ligou animada. Rodrigo, você não vai acreditar. Meus exames de controle saíram, sem nenhum vestígio de câncer. Os médicos disseram que é como se eu nunca tivesse estado doente. Choramos juntos ao telefone. Mais uma confirmação de que aquilo tudo era real, de que algo extraordinário tinha acontecido conosco. Mas a história não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. 2 anos após minha cura, recebi um telefonema que mudaria tudo novamente. Era de uma mulher desesperada, que tinha visto o documentário e precisava de ajuda. Seu filho de 5 anos tinha uma doença rara, incurável, e os médicos tinham dado poucos meses de vida. Por favor, ela implorava. Você pode vir aqui? Pode trazer sua medalha? Eu sei que parece loucura, mas eu não tenho mais nada a perder. O nome dela era Beatriz, e ela morava em Recife. Hesitei. Não porque não quisesse ajudar, mas porque tinha medo. Medo de criar falsas esperanças, medo de que nada acontecesse, medo de decepcionar. Rodrigo, Juliana me disse quando contei sobre o pedido. Você não pode negar isso a ela. Mesmo que nada aconteça, sua presença, sua história, pode dar a ela forças para enfrentar o que vem pela frente. Ela estava certa. Comprei uma passagem para Recife para a semana seguinte. O voo foi turbulento, e eu passei todo o tempo com a mão no bolso, segurando as 2 medalhas que agora carregava. Uma era minha, a que tinha começado tudo. A outra era a que eu tinha encontrado no parque, ainda esperando seu próximo destino. Beatriz me buscou no aeroporto. Era uma mulher jovem, não devia ter mais que 30 anos, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda que me fez lembrar de como eu estava antes da minha cura. Obrigada por vir, ela disse, sua voz tremendo. Eu sei que você não me conhece, que não me deve nada, mas... Não precisa agradecer, interrompi gentilmente. Estou aqui porque sei exatamente como você se sente. No caminho para o hospital, Beatriz me contou sobre Miguel, seu filho. Ele tinha nascido aparentemente saudável, mas aos 2 anos, começou a apresentar sintomas estranhos. Levou mais de 1 ano até descobrirem a doença. Uma condição genética rara, que atacava o sistema nervoso progressivamente. Os médicos tentaram tudo, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto dirigia. Todos os tratamentos experimentais, todas as medicações possíveis, mas nada funciona. Ele está morrendo, e eu não posso fazer nada para salvá-lo. O hospital pediátrico onde Miguel estava internado era bem equipado, mas tinha aquele cheiro característico de desinfetante misturado com tristeza que todo o hospital tem. Beatriz me levou até o quarto dele. Miguel era pequeno para seus 5 anos, magro demais, com tubos conectados ao seu corpo frágil. Mas quando me viu entrar, ele sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Oi, ele disse com voz rouca. Você é o homem da medalha? Meu coração se partiu. Sou sim, Miguel. Seu nome é bonito. É o nome do meu avô, ele respondeu. Ele morreu quando eu era bebê. Mamãe diz que eu vou conhecer ele em breve. Sentei na beira da cama dele, lutando para segurar as lágrimas. Beatriz estava no canto do quarto, mordendo os lábios, esperando. Miguel, eu disse suavemente. Eu trouxe algo para você. Puxei a medalha do bolso. Não a minha original, mas aquela que tinha encontrado no parque. A que dizia, para o próximo. Seus olhinhos se arregalaram. É bonita? É sim. E agora é sua. Coloquei a medalha na mãozinha dele. Tão pequena, tão frágil. Por um momento nada aconteceu. Miguel olhou para a medalha, depois para mim, confuso. Beatriz soltou um soluço contido, e eu senti meu coração afundar. E se dessa vez não funcionasse? E se eu tivesse criado falsas esperanças?
Mas então Miguel fechou os olhos, segurando a medalha contra o peito. E algo mudou na sala. A temperatura pareceu subir, o ar ficou mais leve. Uma sensação de paz absoluta tomou conta do ambiente. Os monitores começaram a apitar de forma diferente. Beatriz correu para perto da cama, olhando para os números na tela. Rodrigo, ela sussurrou incrédula. Os sinais vitais dele estão melhorando. Em poucos minutos, enfermeiras e médicos encheram o quarto, alarmados pelos alertas dos monitores. Mas não eram alertas de emergência. Eram de melhora súbita e inexplicável. Miguel abriu os olhos, e pela primeira vez, desde que eu o conhecera, eles estavam brilhantes, vivos, alertas. Mamãe, ele disse, sua voz mais forte. Eu não estou mais com dor. O que aconteceu nas horas seguintes foi um caos controlado. Exames foram feitos, especialistas foram chamados, testes foram repetidos várias vezes. E em cada um deles, os resultados eram impossíveis de ignorar. Miguel estava melhorando, rapidamente. Fiquei em Recife por 3 dias, acompanhando a recuperação de Miguel. Cada dia ele ficava mais forte, mais alerta, mais vivo. Os médicos não conseguiam explicar. A doença, que era progressiva e irreversível, estava regredindo. Algo que a ciência médica dizia ser impossível estava acontecendo diante dos olhos de todos. No terceiro dia, o chefe da equipe médica me chamou para uma conversa particular. Dr. Antônio era um homem sério, de cabelos grisalhos e olhos cansados de quem tinha visto muito sofrimento. Senhor Rodrigo, ele começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu sou um homem de ciência. Acredito em evidências, em dados, em lógica. Mas o que aconteceu com Miguel desafia tudo o que aprendi em 40 anos de medicina. Fiquei em silêncio, esperando. Eu não posso explicar o que aconteceu, ele continuou. Mas também não posso negar. Os exames estão aqui. A doença está regredindo. Miguel está se recuperando de algo que não deveria ser reversível. Ele fez uma pausa, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Você acredita em milagres? Eu não acreditava, respondi honestamente. Mas agora eu não tenho escolha senão acreditar. Dr. Antônio assentiu lentamente. Vou documentar este caso. Vou chamar especialistas de todo o país. Mas eu tenho a sensação de que, não importa quantos testes façamos, não vamos encontrar uma explicação racional. Talvez não precise ter, eu disse. Talvez algumas coisas simplesmente são. Antes de voltar para São Paulo, passei uma última tarde com Miguel e Beatriz. O menino já estava sentado na cama, brincando com carrinhos, uma cor saudável voltando ao seu rosto. Rodrigo, Beatriz me disse, segurando minhas mãos com força, você me deu meu filho de volta. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Não fui eu, respondi sinceramente. Foi algo muito maior que qualquer um de nós. Miguel parou de brincar e me olhou com aqueles olhos grandes e curiosos. A senhora veio me ver essa noite. Gelei. Que senhora, Miguel? A senhora do avental. Ela disse que eu ia ficar bom, que tinha muita coisa para eu fazer ainda. Ele falou isso tão naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Beatriz e eu trocamos olhares. Ela não tinha visto ninguém. As enfermeiras não tinham reportado visitantes. Mas eu sabia exatamente quem Miguel tinha visto. A mesma mulher que tinha aparecido para mim no hospital. A mesma que tinha desaparecido na basílica. Ela te deu alguma mensagem? E perguntei, meu coração acelerado. Miguel pensou um pouco. Ela disse para eu lembrar você que tem mais pessoas esperando. Que a corrente não pode parar. A corrente. As medalhas. A jornada que não era só minha, mas de todos que seriam tocados por ela. Voltei para São Paulo com mais perguntas do que respostas. Mas também com uma certeza renovada. Eu tinha uma missão. Não sabia quantas pessoas mais seriam parte dessa história, quantos milagres ainda aconteceriam, mas sabia que eu precisava continuar. Gabriel me recebeu com um abraço apertado. Pai, você salvou outro menino? Não fui eu, filho. Mas sim, ele vai ficar bem. Você é um herói, pai. Sorri, bagunçando seu cabelo. Não sou herói, Gabriel. Só sou alguém que teve sorte e está tentando compartilhar essa sorte. Mas por dentro, eu sabia que era mais do que sorte. Era propósito. Era uma missão que tinha sido dada a mim, e que eu carregaria pelo resto da minha vida. Nas semanas seguintes, a notícia sobre Miguel se espalhou. Mais uma vez, jornalistas vieram me procurar, mais entrevistas foram agendadas. Mas dessa vez, eu estava mais preparado, mais confiante na história que tinha para contar. A história de Miguel foi documentada oficialmente, assim como a minha e a de Laura. 3 casos, 3 pessoas diferentes, todas conectadas por medalhas de Nossa Senhora Aparecida, e por curas que a medicina não conseguia explicar. Pesquisadores começaram a me procurar. Universidades queriam estudar o fenômeno, cientistas queriam fazer testes, psicólogos queriam entender o componente mental disso tudo. Aceitei participar de alguns estudos, sempre com a condição de que minha história fosse tratada com respeito,
não como curiosidade científica ou truque de mágica. Queriam fazer ressonâncias magnéticas, analisar minhas ondas cerebrais e estudar meu DNA, tudo em busca de uma explicação racional para o irracional. Os resultados foram inconclusivos. Não havia nada de especial no meu cérebro, no meu corpo, no meu DNA. Eu era um humano comum que tinha passado por algo extraordinário. Ponto final. É frustrante, admitiu um dos pesquisadores, Dr. Paulo, depois de meses de testes. Queremos tanto encontrar uma explicação que faça sentido dentro do nosso entendimento de ciência. Mas talvez algumas coisas simplesmente estejam além da nossa capacidade atual de compreensão. Ou talvez, sugeri, algumas coisas não precisem de explicação. Talvez seja suficiente que elas simplesmente sejam. Ele sorriu. Você soa como um filósofo. Eu era um trabalhador comum há 2 anos, respondi, preocupado com contas, com prazos, com coisas mundanas. Essa experiência me mudou de formas que eu nunca imaginei possíveis. A vida seguia. Gabriel crescia rápido, já tinha 9 anos, e começava a fazer perguntas mais profundas sobre fé, sobre propósito, sobre o que aconteceu comigo. Eu respondia com honestidade, nunca mentindo ou embelezando os fatos, mas também deixando espaço para o mistério, para o desconhecido. Juliana tinha encontrado um novo propósito também. Ela começou a trabalhar voluntariamente em hospitais, conversando com pacientes terminais, oferecendo conforto e esperança. Sua história me inspirou. Ela me disse: se você pode tocar tantas vidas, eu também quero fazer minha parte. Laura crescia forte e saudável. Aos 11 anos, ela tinha se tornado uma menina brilhante, cheia de vida, apaixonada por ciência e medicina. Eu quero ser médica, ela me contou numa de nossas visitas. Quero ajudar pessoas como você, e aquela senhora misteriosa me ajudaram. Sandra, sua mãe, tinha voltado a estudar, terminando a faculdade que tinha abandonado quando Laura ficou doente. Sinto que ganhei uma segunda chance, ela me disse. Não só com a saúde da Laura, mas com minha própria vida. Não vou desperdiçar isso. Miguel também se recuperava completamente. Suas últimas consultas mostravam que a doença tinha entrado em remissão completa, algo que os médicos continuavam dizendo ser impossível, mas que estava acontecendo mesmo assim. Recebi mais pedidos de pessoas desesperadas. Nem todos os casos tinham o mesmo resultado. Algumas pessoas que eu visitei, que eu dei medalhas, não se curaram, e isso me destroçava por dentro. Por que alguns sim e outros não? Perguntei numa noite para Juliana, após voltar de visitar uma senhora que tinha falecido dias depois da minha visita. Eu não sei, ela respondeu honestamente. Talvez não seja sobre cura física, talvez seja sobre cura espiritual, sobre paz, sobre encontrar significado mesmo diante da morte. Suas palavras me fizeram refletir. Talvez ela estivesse certa. Talvez os milagres não fossem só sobre reversão de doenças, mas sobre transformação de vidas, sobre encontrar esperança onde ela parecia não existir. Comecei a mudar minha abordagem. Ao invés de visitar pessoas esperando repetir o milagre físico, comecei a focar em oferecer presença, em ouvir histórias, em compartilhar esperança, e percebi que isso também era milagroso, à sua maneira. Uma tarde, recebi uma ligação que me surpreendeu. Era de um padre de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Rodrigo, meu nome é Padre Antônio. Eu gostaria de te conhecer pessoalmente, se possível. Tenho algo importante para discutir com você. Fui visitá-lo na semana seguinte. A cidade era pequena, tranquila, cercada por montanhas verdes. A igreja era simples mas bonita, com vitrais coloridos que jogavam arco-íris no chão de madeira. Padre Antônio era um homem idoso, de cabelos completamente brancos e olhos gentis. Nos sentamos na sacristia e ele serviu café enquanto me estudava em silêncio. Rodrigo, ele começou finalmente. Você sabe que sua história se espalhou muito além do que você imagina. Pessoas de todo o Brasil, de outros países até, falam sobre você. Alguns te chamam de santo, outros de curandeiro, outros ainda de charlatão. Assenti. Eu sei, aprendi a não ligar muito para rótulos. Sábio, ele disse com um sorriso. Mas eu não te chamei aqui para discutir rótulos. Te chamei porque acredito que você precisa entender algo importante sobre o que aconteceu com você. Inclinei-me para a frente, interessado. Milagres, ele continuou, não acontecem aleatoriamente. Eles têm propósito, e o propósito nem sempre é óbvio para quem os recebe. Você foi curado, sim, mas essa cura não foi um fim em si mesma. Foi o começo de algo maior. Eu já entendi isso, respondi. Por isso continuo compartilhando minha história. Mas você entendeu realmente? Ele perguntou, seus olhos penetrantes me estudando. Você entendeu que sua missão não é ser um mensageiro de milagres, mas sim um instrumento de fé? Que o que importa não é quantas pessoas são curadas fisicamente, mas quantas são tocadas espiritualmente? Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ele estava certo. Eu ainda estava preso na ideia de reproduzir o milagre físico, de ver pessoas se levantarem de suas camas de hospital como eu tinha feito. Veja bem,
Padre Antônio continuou. Das milhares de pessoas que ouviram sua história, quantas você acha que foram impactadas? Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente? Eu não sei. Muitas, espero. Milhões, ele disse simplesmente. Sua história deu esperança a milhões de pessoas. Pessoas que estavam desesperadas, perdidas, sem fé. E isso, Rodrigo, isso é o verdadeiro milagre. Não a cura do corpo, mas a cura da alma. Saí daquela conversa transformado. Padre Antônio tinha me dado uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar tudo o que tinha acontecido comigo. Voltei para casa determinado a mudar minha abordagem. Parei de aceitar todos os pedidos de visitas a hospitais. Comecei a focar mais em palestras, em compartilhar minha história de forma que pudesse alcançar mais pessoas de uma vez. Escrevi um livro, não um livro sensacionalista sobre milagres e curas, mas um relato honesto e cru da minha jornada. Falei sobre o medo, sobre o desespero, sobre a dúvida. Falei sobre como a fé não é a ausência de dúvida, mas a escolha de acreditar mesmo quando tudo parece impossível. O livro foi publicado e se tornou um sucesso inesperado. Não porque prometia curas milagrosas, mas porque oferecia algo que as pessoas desesperadamente precisavam: esperança genuína. Recebi cartas de leitores do mundo todo. Pessoas que tinham perdido entes queridos, que lutavam contra doenças, que enfrentavam situações impossíveis. E todas agradeciam não pela promessa de um milagre, mas pela lembrança de que não estavam sozinhas. Uma carta em particular me marcou. Era de uma mulher que tinha perdido seu filho num acidente de carro. Ela escreveu: seu livro não trouxe meu filho de volta, mas me deu forças para continuar vivendo. E isso, para mim, é um milagre. Chorei lendo aquela carta, porque finalmente entendi o que Padre Antônio tinha tentado me dizer. O milagre não era sobre curar doenças, era sobre curar almas. Era sobre dar às pessoas razões para continuar, para acreditar, para ter esperança. Gabriel entrou no meu escritório naquele momento e me viu chorando. Pai, você está bem? Puxei-o para um abraço. Estou ótimo, filho. Só entendi algo importante. O quê? Que às vezes os maiores milagres são os que não vemos. São os que acontecem silenciosamente, no coração das pessoas. Ele pensou um pouco, então sorriu. Como quando você me abraça e eu me sinto seguro. Ri através das lágrimas. Exatamente como isso. A vida continuava, mas agora com uma clareza que eu não tinha antes. Eu não era um curandeiro, não era um santo, não era nada especial. Era apenas alguém que tinha passado por algo extraordinário e estava fazendo o melhor possível para honrar essa experiência. 3 anos após minha cura, recebi um convite inesperado. A Basílica de Aparecida queria fazer um evento especial, reunindo pessoas que tinham passado por experiências milagrosas documentadas. Laura, Miguel e eu fomos convidados para compartilhar nossas histórias diante de milhares de pessoas. A ideia me aterrorizava. Falar para câmeras de TV era uma coisa, mas estar diante de uma multidão de fiéis, pessoas que esperavam algo de mim, era completamente diferente. Você não precisa ir se não quiser, Juliana me disse, percebendo minha hesitação. Não, eu preciso, respondi. Isso faz parte da jornada. Eu só tenho medo de decepcionar. Você não vai decepcionar ninguém só por ser você mesmo, ela disse gentilmente. O dia do evento chegou. A basílica estava lotada, milhares de pessoas enchendo cada canto disponível. Laura estava lá com Sandra, ambas nervosas mas animadas. Miguel veio com Beatriz, o menino agora com 8 anos, e completamente saudável, sem nenhum vestígio da doença que quase o matou. Quando chegou minha vez de falar, subi ao palco com as pernas tremendo. Olhei para a multidão. Todos aqueles rostos esperançosos me olhando, esperando palavras de sabedoria, de inspiração. Respirei fundo e comecei. Eu não sou especial, disse, minha voz ecoando pelos alto-falantes. Não sou santo, não sou curandeiro, não sou nada além de um homem comum que passou por algo extraordinário. Contei minha história, não a versão editada que aparecia na TV, mas a versão crua, honesta. Falei sobre o medo paralisante que senti quando recebi o diagnóstico, sobre as noites que passei chorando, aterrorizado com a ideia de deixar meu filho sozinho, sobre o desespero que me levou àquele corredor de hospital gelado. Falei sobre o encontro com a mulher misteriosa, sobre Laura, sobre o calor impossível que passou pelo meu corpo quando toquei a medalha. Falei sobre a confusão, sobre a dúvida, sobre como eu ainda não entendia completamente o que tinha acontecido comigo. Muitos de vocês estão aqui esperando um milagre, continuei. Esperando que eu tenha alguma fórmula mágica, algum segredo que possa curar suas doenças, ou resolver seus problemas. Mas eu não tenho isso. Tudo que tenho é minha história, e a certeza de que, mesmo nos momentos mais escuros, não estamos sozinhos. A multidão estava em silêncio absoluto, cada palavra sendo absorvida como água no deserto. O que aconteceu comigo não foi só uma cura física, disse. Foi uma cura da alma, e essa, eu aprendi, é a cura mais importante.
porque mesmo se nossos corpos falharem, mesmo se a morte vier, se nossas almas estão em paz, se temos esperança, se temos amor, então já fomos curados do que realmente importa. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, mas não tentei escondê-las. Então sim, eu acredito em milagres. Acredito porque vivi um, mas acredito mais ainda nos milagres pequenos, nos diários, no abraço que conforta, na palavra que encoraja, no sorriso que ilumina o dia de alguém. Esses também são milagres. E todos nós podemos fazê-los. Quando terminei de falar, o silêncio continuou por alguns segundos. Então, como uma onda, aplausos começaram a ecoar pela basílica. Não aplausos educados, mas algo mais profundo, mais visceral. Era reconhecimento, era conexão, era compreensão compartilhada. Laura falou depois de mim. Sua história era diferente da minha, mas igualmente poderosa. Ela falou sobre como era estar doente, sozinha, com medo, sobre o momento em que eu dei a medalha a ela, e como aquilo mudou não só seu corpo, mas sua perspectiva inteira de vida. Eu era uma menina morrendo, ela disse, sua voz clara e forte. Mas Rodrigo me lembrou que mesmo diante da morte, podemos escolher esperança, e essa escolha me salvou tanto quanto qualquer remédio poderia ter feito. Miguel também compartilhou, com a honestidade brutal que só crianças têm. Eu tinha medo de morrer, ele disse simplesmente. Mas agora eu não tenho mais. Porque aprendi que tem coisas maiores que a gente, coisas que cuidam da gente mesmo quando tudo parece ruim. Após o evento, centenas de pessoas vieram me procurar. Queriam tocar a medalha, queriam que eu rezasse por elas. Queriam um pouco daquela magia que tinha mudado minha vida. Mas eu não tinha magia para dar. Só tinha presença, escuta, e um coração disposto a se conectar com o sofrimento alheio. Uma mulher em particular me marcou. Ela devia ter uns 60 anos, curvada pela idade e pelo que parecia ser uma vida de dificuldades. Seus olhos eram fundos, cansados, mas ainda tinham uma fagulha de esperança. Eu não vim aqui buscando cura, ela me disse quando finalmente conseguimos falar, longe da multidão. Meu marido morreu há 6 meses. Câncer, rápido, doloroso, devastador. Eu vim aqui porque preciso entender, porque algumas pessoas são curadas, e outras não. Meu coração se partiu. Era a pergunta que eu mais temia, porque não tinha resposta satisfatória para ela. Eu não sei, respondi honestamente. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir, mas é a única verdade que tenho. Eu não sei por que fui curado, e seu marido não. Eu não sei por que Laura se recuperou, mas há outras crianças que não. Não há lógica nisso que eu consiga entender. Ela começou a chorar. Então foi tudo aleatório? Sorte? Acaso? Não, disse firmemente. Não acho que foi aleatório. Acho que tem um propósito em tudo, mesmo quando não conseguimos ver. Mas esse propósito nem sempre é sobre evitar o sofrimento. Às vezes, é sobre encontrar significado através dele. Que significado há em ver alguém que você ama morrer lentamente? Ela perguntou, a voz carregada de dor. Eu não sei, repeti, mas sei que há pessoas que, mesmo diante da morte, encontram paz, encontram maneiras de transformar sua dor em algo que ajuda outros. E talvez seja isso. Talvez o propósito não esteja na cura ou na morte, mas no que fazemos com a experiência. Ela me olhou por um longo momento, então assentiu devagar. Meu marido, nos últimos dias dele, ele estava em paz. Disse que tinha tido uma vida boa, que tinha me amado, que estava pronto para ir. E eu fiquei furiosa com ele por aceitar tão facilmente, por não lutar mais. Mas agora? Perguntei gentilmente. Agora eu entendo que talvez ele tenha sido mais corajoso do que eu. Ele enfrentou o inevitável com dignidade, enquanto eu lutava contra algo que não podia ser mudado. Conversamos por mais 1 hora. Não ofereci promessas vazias de que tudo ficaria bem, ou que ela se sentiria melhor com o tempo. Só ofereci presença, compreensão, e a lembrança de que ela não estava sozinha em sua dor. Quando ela foi embora, me senti exausto, mas também realizado. Não tinha curado sua dor, mas tinha ajudado a carregá-la, mesmo que só por um momento. À noite, de volta ao hotel, conversei com Juliana sobre o dia. Eu ainda me sinto inadequado, admiti. Todas essas pessoas me olham como se eu tivesse respostas, mas eu não tenho. Talvez não seja sobre ter respostas, ela sugeriu. Talvez seja só sobre estar disposto a fazer as perguntas com elas. Aquela noite, tive um sonho. Estava de volta àquele corredor do hospital, gelado e desesperado. Mas dessa vez, quando a mulher misteriosa apareceu, ela não me deu instruções. Só sorriu e disse, você está indo bem. Mas eu não sei o que estou fazendo, protestei. Ninguém sabe, ela respondeu. Fé não é sobre saber, é sobre confiar mesmo sem saber. Acordei com aquelas palavras ecoando na minha mente, e pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz com a incerteza. Não precisava ter todas as respostas, precisava apenas continuar caminhando, passo de cada vez. Os meses seguintes foram uma jornada de crescimento contínuo. Continuei dando palestras,
escrevendo, compartilhando minha história. Mas agora com menos pressão, menos expectativa de criar milagres visíveis e mais foco em estar presente para as pessoas. Gabriel continuava crescendo, e era incrível ver como ele processava tudo o que estava acontecendo ao nosso redor. Com 10 anos, ele tinha uma sabedoria que surpreendia adultos. Um dia, Gabriel voltou da escola visivelmente perturbado. Sentamos juntos na sala, e eu esperei que ele se sentisse confortável para falar. Pai, ele começou finalmente. Tem um menino na minha turma, o João Pedro. Ele tem leucemia. Meu coração apertou. Sinto muito ouvir isso, filho. Ele perguntou se você poderia curá-lo. Como curou você e a Laura? Havia esperado que esse dia chegasse eventualmente. O dia em que meu filho teria que confrontar as limitações do que tinha acontecido comigo. O que você respondeu? Perguntei gentilmente. Eu disse que não sabia, que papai não era um médico mágico, só alguém que teve sorte. Ele me olhou com olhos cheios de dúvida. Mas foi só sorte, pai? Ou você poderia ajudar o João Pedro? Puxei-o para perto de mim. Filho, eu gostaria de poder dizer que sim, que posso curar qualquer pessoa que precise, mas a verdade é que eu não sei. O que aconteceu comigo, com Laura, com Miguel, foi algo que eu não controlo, não entendo completamente. Então foi inútil? Se você não pode usar isso para ajudar outras pessoas? Não foi inútil, disse firmemente. Mas ajudar não significa sempre curar fisicamente. Às vezes ajudar é estar presente, é ouvir, é fazer alguém se sentir menos sozinho. Mas isso não vai salvar o João Pedro, Gabriel argumentou, lágrimas começando a escorrer. Talvez não, admiti, minha própria voz falhando. E isso é a parte mais difícil de tudo isso, filho. Querer desesperadamente ajudar, mas não poder. Mas sabe o que podemos fazer? O quê? Podemos visitar João Pedro, podemos passar tempo com ele, podemos fazer ele rir, sentir-se normal, sentir-se visto. Não é uma cura, mas é algo. E às vezes, esse algo é tudo que temos para oferecer. No dia seguinte, fomos visitar João Pedro no hospital. Era um menino magro, careca pela quimioterapia, mas com um sorriso que iluminava o quarto quando nos viu entrar. Você é o pai do Gabriel, ele exclamou. O homem do milagre. Sorri, sentando na beira da cama dele. Sou o pai do Gabriel, sim. Mas não sei sobre a parte do milagre. Você foi curado de uma doença que ninguém consegue curar. João Pedro disse com admiração. Isso é incrível. Passamos a tarde com ele. Não falamos sobre doenças ou curas. Falamos sobre jogos, sobre escola, sobre sonhos. Gabriel e João Pedro jogaram videogame enquanto eu conversava com sua mãe, uma mulher exausta que não dormia direito há meses. Obrigada por virem, ela me disse. Vocês não sabem quanto significa. Às vezes as pessoas têm tanto medo de doença que evitam completamente a gente, como se fosse contagioso. Eu sei exatamente como é, respondi. Passei por isso também. Antes de irmos embora, João Pedro me chamou. Rodrigo, eu posso tocar sua medalha? Tirei a medalha do pescoço e coloquei em suas mãos. Ele a segurou com reverência, fechando os olhos. Nada aconteceu. Não houve calor milagroso. Não houve mudança súbita. Ele devolveu a medalha com um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigado, ele disse. Mesmo que não funcione, é bom saber que milagres existem. No caminho de volta para casa, Gabriel estava quieto. Ele não foi curado, ele disse finalmente. Não, concordei. Mas isso não significa que a visita foi inútil. Como você sabe? Porque vi o sorriso dele. Vi como ele esqueceu por algumas horas que estava doente. Isso também é valioso, filho. Não cura o corpo, mas cura algo igualmente importante. Gabriel pensou nisso por um longo tempo. Eu quero continuar visitando ele. Mesmo se nunca for curado, eu quero ser amigo dele. Meu coração inchou de orgulho. Isso, filho, é um dos maiores presentes que você pode dar a alguém. Continuamos visitando João Pedro regularmente. Gabriel se tornou seu melhor amigo, e ver os dois meninos jogando e rindo juntos era um lembrete de que conexão humana é tão importante quanto qualquer cura física. João Pedro lutou bravamente por mais 8 meses. Houve momentos de melhora, de esperança, seguidos por recaídas devastadoras. Gabriel esteve ao seu lado durante tudo, uma presença constante de amizade e normalidade em meio ao caos da doença. Numa tarde de outono, recebi a ligação que temia. João Pedro tinha entrado em coma. Os médicos diziam que era questão de dias, talvez horas. Gabriel chorou quando contei. Não o choro dramático de crianças, mas aquele choro profundo e doloroso de alguém perdendo um amigo. Não é justo, ele soluçou. Por que você foi salvo e ele não? Por que Laura foi salva, mas o João Pedro vai morrer? Não tinha resposta para isso. A única coisa que pude fazer foi abraçá-lo e chorar junto. Fomos ao hospital naquela noite. João Pedro estava inconsciente, conectado a vários aparelhos, seu pequeno corpo parecendo ainda menor na cama hospitalar. Sua mãe estava ao lado da cama, segurando sua mão, sussurrando palavras de amor e despedida.
Gabriel se aproximou devagar da cama, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Ele pegou a outra mão de João Pedro e a segurou com cuidado. Oi, João, ele sussurrou. Sou eu, o Gabriel. Eu só queria dizer que você é o melhor amigo que eu já tive. E que eu vou sentir muito sua falta. Foi naquele momento que algo extraordinário aconteceu. Não um milagre de cura, mas algo igualmente poderoso. João Pedro abriu os olhos. Por alguns segundos preciosos, ele estava consciente, lúcido. Ele olhou para Gabriel e sorriu. Aquele sorriso que sempre iluminava qualquer ambiente. Gabriel, ele sussurrou com voz fraca. Você foi o melhor presente que eu recebi. E então, suavemente, ele fechou os olhos pela última vez. Os monitores começaram a apitar. Enfermeiras correram para o quarto, mas todos ali sabiam que era o fim. João Pedro tinha partido, mas não antes de se despedir do seu melhor amigo. Gabriel segurou a mão dele até que as enfermeiras gentilmente o pediram para se afastar. Quando saímos do quarto, ele desabou nos meus braços, soluçando de uma forma que me partiu em 1000 pedaços. Ele foi embora. Gabriel chorava. Eu pensei que se rezássemos o suficiente, se tivéssemos fé suficiente. Eu sei, filho, sussurrei, minhas próprias lágrimas molhando seu cabelo. Eu sei. O funeral foi alguns dias depois. Uma igreja pequena, cheia de colegas de escola, professores, amigos da família. Gabriel insistiu em dizer algumas palavras. Com 10 anos, meu filho subiu ao púlpito e falou com uma maturidade que me surpreendeu. João Pedro era meu melhor amigo. Ele estava doente, mas nunca deixou isso definir quem ele era. Ele sempre sorria, sempre ria. Sempre me fazia sentir melhor mesmo quando ele era quem estava sofrendo. Gabriel fez uma pausa, limpando as lágrimas. Meu pai sempre diz que milagres não são só sobre cura. São sobre momentos especiais, sobre amor, sobre conexões. João Pedro foi um milagre na minha vida. E mesmo que ele não esteja mais aqui, esse milagre não acabou. Porque ele me ensinou a ser melhor, a ser mais corajoso, a aproveitar cada momento. Não havia um olho seco na igreja quando ele terminou. E eu percebi que meu filho tinha aprendido a lição que eu tinha levado anos para entender. Que milagres vêm em muitas formas, e nem sempre são os que esperamos. Depois do funeral, a mãe de João Pedro me procurou. Obrigada, ela disse, por trazer Gabriel para a vida do meu filho, por dar a ele amizade real nos seus últimos meses. Foi João Pedro quem deu algo ao Gabriel, respondi, e a nós. Ele nos ensinou sobre coragem, sobre viver plenamente apesar do sofrimento. Ela assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo. Eu estava furiosa com Deus, furiosa com você até. Porque você foi curado e meu filho não? Mas agora entendo que não é sobre comparar. Cada jornada é única. Suas palavras me tocaram profundamente. E me lembraram de que a jornada do luto também faz parte de tudo isso. Os meses após a morte de João Pedro foram difíceis para Gabriel. Ele se tornou mais quieto, mais pensativo. Parou de fazer perguntas sobre milagres e fé, preferindo processar sua dor em silêncio. Eu respeitei seu espaço, mas também fiz questão de estar presente. Caminhadas no parque, conversas antes de dormir, momentos simples de conexão pai e filho. Uma noite, enquanto olhávamos as estrelas do nosso quintal, Gabriel finalmente falou sobre o que estava sentindo. Pai, eu acho que entendo agora, ele disse. Por que você sempre diz que milagres não são só sobre cura? Explica para mim, pedi. João Pedro não foi curado, mas ele viveu de verdade até o fim. Ele ria, brincava, era feliz. E isso é meio milagroso também, não é? Ser feliz mesmo quando tudo está ruim? Meu coração inchou. Isso é exatamente isso, filho. Você entendeu algo que muitos adultos levam uma vida inteira para aprender. Eu ainda fico triste, ele admitiu. Muito triste. E tudo bem ficar triste, assegurei. Tristeza não é fraqueza, é amor sem lugar para ir. Ele pensou nisso por um momento. É bonito isso. Naquela época, eu também estava processando minhas próprias questões. Tinha passado 4 anos desde minha cura, e eu ainda me pegava fazendo as mesmas perguntas. Por que eu? Por que não outros? Qual era realmente meu propósito? Decidi fazer uma viagem que vinha adiando. Voltei à Aparecida, mas dessa vez sozinho. Precisava de tempo para refletir, para me reconectar com o que quer que tivesse começado tudo aquilo. Fiquei hospedado num hotel simples, e passei 3 dias apenas caminhando, rezando, pensando. Foi no 3º dia, enquanto estava sozinho na basílica ao amanhecer, que tive uma revelação. Não foi dramática. Não houve vozes do céu ou visões místicas. Foi apenas uma compreensão silenciosa que se instalou no meu coração. Eu não tinha sido escolhido porque era especial. Tinha sido escolhido porque era comum. Porque minha história, por ser tão humana, tão cheia de dúvidas e medos, poderia ressoar com outras pessoas comuns. O propósito não era ser um curandeiro milagroso, era ser uma ponte. Uma ponte entre o desespero e a esperança,
entre a dúvida e a fé, entre a escuridão e a luz. E essa ponte não precisava curar todos que passassem por ela. Só precisava existir, lembrando as pessoas de que há passagem, de que há caminho, mesmo quando parece não haver. Voltei para casa renovado, não com respostas definitivas, mas com paz, com aceitação do mistério, com compreensão de que não precisava entender tudo para viver plenamente. Compartilhei essa revelação com Juliana. Você parece diferente, ela observou, mais leve. Eu parei de tentar entender, expliquei. Parei de carregar a responsabilidade de salvar todo mundo. Agora só quero ser presente, autêntico, e confiar que isso é suficiente. E é, ela disse me abraçando. Sempre foi. Laura tinha crescido também. Aos 14 anos, ela era uma adolescente brilhante, com planos de estudar medicina. Continuávamos próximos, nos encontrando regularmente, nossas famílias entrelaçadas por aquela experiência compartilhada. Numa dessas visitas, ela me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Rodrigo, você já se arrepende de ter compartilhado sua história publicamente, de ter exposto sua vida assim? Pensei cuidadosamente antes de responder. Às vezes, admiti, quando recebo ataques, quando pessoas me acusam de coisas terríveis, quando a exposição afeta minha família. Nesses momentos, sim, me arrependo. Mas, ela pressionou, percebendo que havia mais. Mas então eu recebo uma mensagem de alguém dizendo que minha história salvou sua vida, não fisicamente, mas emocionalmente. Que por causa dela, encontraram coragem para continuar. E nesses momentos, todo o resto vale a pena. Laura assentiu pensativamente. Eu entendo. Às vezes queria que minha vida fosse mais privada, mais normal. Mas então lembro que nossa história dá esperança para outros. E isso importa. Você é sábia além dos seus anos, eu disse com um sorriso. Aprendi com os melhores. Ela respondeu, sorrindo de volta. 5 anos após minha cura, aconteceu algo que mudou tudo novamente. Estava em casa numa tarde de sábado quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô, Rodrigo? Era uma voz masculina, hesitante. Meu nome é Dr. Henrique Almeida. Sou pesquisador na Universidade de São Paulo. Tenho estudado casos de remissão espontânea de doenças, e seu caso é particularmente interessante. Já fui estudado por vários pesquisadores. Respondi um pouco cansado. Não encontraram nada conclusivo. Eu sei, mas eu tenho uma teoria diferente. Não é sobre você especificamente, mas sobre o fenômeno em si. Podemos nos encontrar? Concordei, mais por curiosidade do que por expectativa de qualquer descoberta revolucionária. Dr. Henrique era um homem de uns 40 anos, intensamente focado, mas com um ar gentil. Nos encontramos num café perto da universidade, e ele abriu seu laptop, mostrando gráficos e dados que eu não entendia completamente. Rodrigo, há algo fascinante acontecendo, ele começou animado. Não só com você, mas com centenas de casos ao redor do mundo. Pessoas com doenças terminais que se recuperam inexplicavelmente, muitas delas com elementos religiosos ou espirituais envolvidos. E? Perguntei, não vendo aonde ele queria chegar. E eu acredito que há uma conexão neurológica. Não estou dizendo que é tudo na cabeça. Ele se apressou em adicionar. Mas há evidências crescentes de que fé profunda, conexão emocional forte, pode desencadear processos de cura no corpo que a ciência ainda não entende completamente. Ele me mostrou estudos, casos documentados, pesquisas de ponta sobre a conexão mente-corpo. Era fascinante, mesmo que eu não entendesse metade da terminologia científica. O que eu estou sugerindo, ele continuou, é que talvez milagres não sejam sobrenaturais no sentido tradicional. Talvez sejam manifestações de capacidades naturais do corpo humano que ainda não compreendemos. Capacidades que são ativadas por estados mentais e emocionais específicos. Isso não diminui o milagre? Perguntei. Se puder ser explicado cientificamente, ele balançou a cabeça veementemente. De jeito nenhum. Na verdade, torna ainda mais impressionante. Significa que somos capazes de coisas que nem imaginamos. E entender o mecanismo não anula a experiência ou o significado dela. Aquela conversa ficou comigo por dias. A ideia de que talvez houvesse uma explicação científica para o que aconteceu não me incomodava. Pelo contrário, me fascinava. Mas também me lembrava de algo que Padre Antônio tinha me dito anos atrás. O como não importa tanto quanto o porquê. Você pode entender todos os mecanismos biológicos de uma cura e ainda assim estar diante de um milagre. Ele estava certo. Mesmo se um dia a ciência explicasse completamente o que aconteceu comigo, isso não mudaria o fato de que minha vida foi transformada, de que encontrei propósito onde havia desespero, de que fui tocado por algo maior do que eu mesmo. A vida continuava sua marcha implacável. Gabriel crescia rápido, já tinha 12 anos. E começava aquela fase complicada da pré-adolescência. Ainda pensava em João Pedro frequentemente, mas a dor aguda tinha se transformado em uma saudade suave, em memórias queridas de um amigo que partiu cedo demais.
Juliana tinha se tornado voluntária em tempo integral num hospício. É onde me sinto mais útil, ela me disse, trazendo conforto para pessoas nos seus últimos dias. Eu continuava dando palestras, escrevendo, compartilhando minha história, mas agora com menos urgência, menos necessidade de provar algo, apenas como parte natural da minha vida. Miguel também crescia maravilhosamente. Aos 10 anos, era um menino vibrante, cheio de energia, sem nenhum vestígio da doença que quase o levou. Beatriz me ligava regularmente, apenas para agradecer, para compartilhar conquistas dele, para manter viva aquela conexão especial que tínhamos. E através de tudo isso, as medalhas continuavam comigo, a original e aquela que tinha encontrado no parque. Ainda não tinha passado a segunda adiante. Estava esperando o momento certo, a pessoa certa. Esse momento veio de forma inesperada. Estava dando uma palestra numa universidade quando uma jovem se aproximou depois. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, magra demais, com olheiras profundas e uma tristeza palpável emanando dela. Rodrigo, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro, eu preciso conversar com você. Saímos do auditório e encontramos um banco do lado de fora. Ela se sentou, as mãos tremendo, lutando para encontrar palavras. Meu nome é Amanda, ela finalmente disse. Eu não sei por onde começar. Comece de onde você conseguir, incentivei gentilmente. As palavras saíram numa enxurrada. Amanda tinha tentado suicídio 3 vezes no último ano. Lutava contra a depressão severa desde a adolescência. Tinha perdido sua família num acidente de carro quando tinha 15 anos. E desde então, vivia sentindo que não tinha propósito, que não merecia estar viva. Eu vim à sua palestra hoje pensando que seria minha última tentativa, ela admitiu, lágrimas escorrendo. Se eu não sentisse nada, se suas palavras não me tocassem, eu ia acabar com tudo essa noite. Meu sangue gelou. Amanda, mas então você falou sobre João Pedro, ela continuou. Sobre como mesmo diante da morte, ele escolheu viver plenamente. E algo em mim quebrou. Ou talvez se consertou. Não sei. Mas eu senti algo pela primeira vez em anos. Segurei suas mãos trêmulas. Amanda, eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, mas sei que sua vida tem valor, mesmo que você não consiga ver isso agora. Todo mundo diz isso, ela disse amargamente. Mas ninguém entende. Ninguém sente o vazio que eu sinto todos os dias. Você está certa, concordei. Eu não posso sentir exatamente o que você sente, mas sei o que é desespero. Sei o que é olhar para o futuro e não ver nada além de escuridão. Tirei a segunda medalha do bolso, aquela que tinha guardado por anos esperando o momento certo. Amanda, eu quero te dar algo. Ela olhou para a medalha, confusa. O que é isso? É uma lembrança, expliquei. Uma lembrança de que você não está sozinha, de que mesmo na escuridão mais profunda, há luz. Pode ser apenas uma fagulha minúscula, mas está lá. Coloquei a medalha em suas mãos. Dessa vez, não houve calor milagroso, não houve cura súbita de depressão, mas vi algo mudar em seus olhos. Não cura, mas esperança. Pequena, frágil, mas real. Eu não posso prometer que isso vai curar você, eu disse. Mas posso prometer que você não está sozinha, e que sua vida, mesmo quando não parece, tem valor imenso. Amanda chorou, segurando a medalha contra o peito. Obrigada, ela sussurrou. Dei meu número a ela. Fiz ela prometer que ligaria para uma linha de prevenção ao suicídio, que buscaria ajuda profissional. Não ia deixá-la ir embora sem uma rede de segurança. Nos meses seguintes, Amanda se tornou parte da nossa pequena família estendida de sobreviventes de milagres. Ela começou terapia, encontrou medicação que ajudava, lentamente construindo uma vida que valia a pena viver. Não foi instantâneo como sua cura física, ela me disse 6 meses depois, quando nos encontramos para café, mas foi igualmente milagroso, porque eu escolhi viver, e continuo escolhendo, todo dia. Aquilo me ensinou mais uma lição profunda, que milagres vêm em muitas formas, em muitos tempos diferentes. Alguns são instantâneos e dramáticos, outros são lentos, construídos dia após dia, escolha após escolha. Gabriel ficou fascinado com a história de Amanda. Então você passou a segunda medalha adiante, ele disse. Isso significa que a corrente continua? Sempre continua, respondi. Enquanto houver pessoas dispostas a passar amor, esperança e fé adiante, a corrente nunca para. E quando você vai receber outra medalha para passar? Ele perguntou com a lógica simples de uma criança. Sorri. Talvez eu não precise de outra medalha física, filho. Talvez a corrente continue de outras formas, através de histórias, de conexões, de momentos de gentileza. Hoje, 7 anos após aquela noite gelada no corredor do hospital, olho para minha vida e mal reconheço quem eu era. Aquele homem desesperado, morrendo, sem esperança. Ele parece uma pessoa completamente diferente.
Gabriel tem 14 anos agora. Alto, inteligente, compassivo de formas que me surpreendem diariamente. Ele decidiu que quer ser médico, inspirado por tudo que vivemos. Mas não só um médico normal, ele me disse. Quero ser um médico que entende que curar não é só sobre o corpo. Laura está na faculdade de medicina, brilhando como sempre soube que ela faria. Ainda nos falamos regularmente. Ainda compartilhamos aquela conexão especial de duas pessoas que foram salvas simultaneamente por algo que não entendemos completamente. Miguel é uma força da natureza aos 12 anos, completamente saudável, sem nenhum vestígio da doença que quase o levou. Beatriz me manda fotos dele constantemente, jogando futebol, tirando boas notas, vivendo a vida plena que quase foi tirada dele. Amanda está viva, mais que isso, está vivendo. Começou a estudar psicologia, querendo ajudar outras pessoas que lutam contra o que ela lutou. Você me salvou, ela me disse recentemente. Não com uma cura milagrosa, mas com presença, com me lembrar que eu importava. A medalha original ainda está comigo, agora gasta pelo tempo e pelas mãos de tantas pessoas que a tocaram ao longo dos anos. Às vezes a olho, e ainda sinto aquele calor sutil, aquela sensação de que há algo maior em ação. Mas aprendi que o milagre não está na medalha. Nunca esteve. Está na escolha. Na escolha de entregar algo precioso para alguém que precisa mais. Na escolha de acreditar mesmo quando tudo parece impossível. Na escolha de continuar, de amar, de ter esperança. Minha saúde continua perfeita. Faço check-ups regulares. E toda vez os médicos balançam a cabeça em maravilhamento. Impossível, eles ainda dizem. Mas real. E é isso que aprendi. Que impossível e real podem coexistir. Que milagres não precisam fazer sentido lógico para serem verdadeiros. Que fé não é a ausência de dúvida, mas a escolha de acreditar mesmo na presença dela. Minha história se espalhou mais longe do que eu jamais imaginei possível. Pessoas de mais de 50 países entraram em contato comigo, compartilhando suas próprias experiências de cura, de esperança, de milagres grandes e pequenos. E em cada história, vejo a mesma verdade, que somos todos conectados. Que o sofrimento de um ressoa no coração do outro. Que a cura de um traz esperança para muitos. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se haverá mais milagres físicos, mais momentos dramáticos de transformação. Mas sei que continuarei compartilhando minha história. Continuarei presente para aqueles que precisam. Continuarei acreditando que amor é a força mais poderosa do universo. Porque no final, não foi a medalha que me salvou. Foi amor. Amor por meu filho que me fez querer viver. Amor de uma desconhecida que me empurrou para ajudar outra pessoa. Amor que transcende lógica, que desafia a morte, que cria milagres onde antes só havia desespero. E esse amor não tem fim. Continua fluindo, de pessoa para pessoa, de coração para coração, uma corrente eterna de esperança e cura. Minha jornada não acabou. Na verdade, sinto que está apenas começando, porque agora entendo que cada dia é um milagre. Cada respiração, cada abraço, cada momento de conexão genuína. E se minha história pode lembrar uma pessoa, apenas uma, de que vale a pena continuar, de que há esperança mesmo na escuridão mais profunda, de que milagres existem, então tudo valeu a pena. Então, de onde você está nos assistindo agora? Comenta aqui embaixo de qual cidade você é. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, não esquece de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso, e se inscrever no canal para mais histórias que aquecem a alma.